Você já sentiu que carrega um peso invisível? Como se o mundo inteiro pudesse ver algo em você que nem mesmo você compreende completamente. Esse sentimento não é casualidade. Carl Jung, um dos psicólogos mais brilhantes de todos os tempos, tinha um nome para pessoas como você, os eleitos. Mas antes de continuar, permita-me perguntar: quando foi a última vez que você sentiu que ninguém podia realmente entender sua dor? Aquela dor que parece vir de um lugar tão profundo que nem mesmo você pode explicá-la com palavras? Os eleitos, segundo a psicologia junguiana, são aqueles indivíduos que carregam uma carga especial. Não é uma coroa, nem um privilégio. É uma responsabilidade que não pediram, mas que forma parte intrínseca de quem são. E quando esses seres são feridos, quando são forçados a sofrer por aqueles que não compreendem sua natureza, algo extraordinário começa a acontecer. Jung descobriu que o sofrimento de um eleito nunca é em vão. Diferentemente da dor ordinária que simplesmente desgasta, o sofrimento de um eleito sempre tem um propósito transformador. É como se o universo conspirasse para converter essa dor em uma força de mudança radical. Pense por um momento em suas feridas mais profundas, aquelas que você tentou ocultar, explicar ou simplesmente ignorar durante anos. E se eu lhe dissesse que essas feridas não são sinais da sua fraqueza, mas marcas de um propósito maior? Jung entendeu perfeitamente. As feridas mais profundas contêm o segredo da nossa maior força. Quando um eleito sofre, seu inconsciente começa a trabalhar em um nível muito mais profundo que o da pessoa comum. Jung chamava isso de o processo de individuação acelerada. Como se a dor fosse um catalisador que desperta partes adormecidas do ser. Imagine um rio tranquilo que de repente encontra uma barragem em seu caminho. O que acontece? A pressão aumenta até que eventualmente essa força contida cria novos caminhos, às vezes mais poderosos que o leito original. Assim funciona a psique do eleito quando sofre. O que parece um bloqueio insuperável se converte no impulso para novas correntes de consciência. Mas aqui está o paradoxo que Jung observou em seu trabalho com centenas de pacientes. Aqueles que fazem um eleito sofrer, inconscientemente, estão ativando um poder que não podem compreender nem controlar. É como se, sem saber, estivessem girando a chave de uma fechadura antiga que contém forças primordiais. Você já notou como depois de períodos de intenso sofrimento emocional, às vezes, experimenta momentos de clareza absoluta, como se de repente pudesse ver conexões que antes eram invisíveis. Jung explicava que isso ocorre porque a dor profunda rompe as barreiras entre o consciente e o inconsciente, permitindo que emerja uma sabedoria que normalmente permanece oculta. O eleito, em termos junguianos, é aquele que está destinado a integrar aspectos mais amplos do inconsciente coletivo em seu ser consciente. É uma ponte viva entre mundos. E cada vez que esta ponte é atacada, paradoxalmente, se fortalece ainda mais. Pense em pessoas como Nelson Mandela, que transformou 27 anos de injusto encarceramento em uma força que mudou uma nação inteira. Ou em Viktor Frankl, que converteu o horror inimaginável dos campos de concentração em uma das filosofias mais poderosas sobre o sentido da vida. Este é o padrão do eleito: converter o chumbo do sofrimento no ouro da transformação. Mas não confunda isso com uma simples mensagem de superação pessoal. Jung ia muito além. Ele entendia que quando um eleito sofre, não apenas se transforma a si mesmo, também altera o campo de consciência ao seu redor. É como se seu processo interno de alquimia psíquica gerasse ondas que afetam todos os que estão em sua órbita. Você já notou como algumas pessoas parecem emanar uma estranha mistura de força e vulnerabilidade depois de atravessar grandes dificuldades? Há algo em seus olhos que parece dizer: vi o abismo e regressei. Esse olhar é a marca de um eleito que transformou seu sofrimento. Jung observou um fenômeno fascinante em sua prática clínica.
Aqueles que faziam um eleito sofrer eventualmente se enfrentavam com consequências que pareciam quase kármicas, mas que na realidade obedeciam às profundas leis da psique. O agressor, sem saber, havia se conectado com forças arquetípicas muito maiores que seu ego individual. É como ativar um interruptor sem saber qual máquina você está ligando. O agressor, motivado por sua própria sombra não integrada, desperta no eleito forças de transformação que eventualmente reverberarão de volta para ele. Você se lembra daquele conto onde o vilão cava um poço para seu inimigo apenas para cair ele mesmo na armadilha? Jung via padrões similares na dinâmica psicológica entre agressores e eleitos. Não por intervenção divina ou karma, mas pelas leis naturais de equilíbrio psíquico que operam além da nossa consciência ordinária. Mas aqui está a virada mais profunda. O eleito não busca vingança. De fato, uma vez que completa sua transformação, frequentemente sente compaixão por aqueles que o fizeram sofrer, porque agora pode ver o que antes era invisível, que o agressor age a partir de sua própria ferida não reconhecida, de sua própria sombra não integrada. Jung escreveu extensivamente sobre este fenômeno. Ele o chamava a redenção da sombra através do eleito. É um processo no qual o sofrimento pessoal se converte em uma forma de serviço coletivo, embora nem o eleito nem seus agressores o compreendam completamente no momento. Você já sentiu alguma vez que sua dor mais profunda o conectou com uma compreensão universal do sofrimento humano? Que suas feridas, paradoxalmente, o abriram para uma compaixão que não conhecia antes? Isto é exatamente o que Jung descrevia como o dom oculto do sofrimento do eleito. Mas ser um eleito não significa ser perfeito, nem estar acima dos demais. De fato, Jung era enfático neste ponto. O eleito frequentemente luta com seus próprios demônios internos, com dúvidas profundas e com a tentação constante de rejeitar seu chamado. A diferença é que no processo de superar seu sofrimento, aprende a integrar estas forças contraditórias em vez de reprimi-las. Pensemos no arquétipo do herói que Jung estudou extensivamente. O verdadeiro herói não é aquele que nunca cai, mas aquele que, tendo caído às profundezas, encontra a forma de se levantar novamente, trazendo consigo as joias da escuridão. Este é o padrão do eleito: transformar os presentes envenenados em medicina. E o que acontece quando um eleito finalmente emerge de sua noite escura? Jung observou um padrão consistente, uma capacidade quase magnética para inspirar outros, não através de falsas promessas ou motivação superficial, mas através da autenticidade radical de alguém que olhou nos olhos de seu próprio abismo. Os eleitos que integraram seu sofrimento desenvolvem o que Jung chamava de uma personalidade mana, uma presença que naturalmente atrai outros porque encarna possibilidades de transformação que todos intuímos, mas poucos nos atrevemos a explorar. Pense em pessoas que passaram por imenso sofrimento e emergiram não como vítimas, mas como faróis. Não precisam proclamar sua sabedoria. Esta se manifesta em sua forma de ser, na qualidade de sua presença, em como respondem ao sofrimento de outros, com uma compreensão que só pode vir de ter caminhado esse sendeiro. Mas aqui vem um dos aspectos mais fascinantes da teoria junguiana. O eleito raramente se reconhece a si mesmo como tal. De fato, frequentemente luta contra este papel, sentindo que é uma carga demasiado pesada. Jung chamava isso de a resistência ao chamado, um padrão que encontramos em todos os mitos heróicos desde a antiguidade. Quantas vezes você sentiu que há algo maior tentando se expressar através de você, mas resistiu por medo do que poderia exigir? Quantas vezes intuiu que seu sofrimento poderia ter um propósito maior, mas descartou essa ideia como fantasiosa ou grandiosa? Jung foi claro: esta resistência é natural e necessária.
É parte do processo do eleito aprender a carregar conscientemente o peso que antes levava inconscientemente. É passar de ser vítima do destino a ser colaborador consciente de um propósito maior. Uma das observações mais profundas de Jung foi que aqueles que fazem um eleito sofrer frequentemente estão projetando nele aspectos não reconhecidos de si mesmos. O agressor vê no eleito algo que não pode ou não quer ver em si mesmo, uma autenticidade, uma liberdade interior, uma recusa em se conformar que desperta no agressor tanto fascinação quanto ressentimento. É como se o agressor intuísse, a um nível que nem mesmo pode articular, que o eleito porta uma centelha de liberdade que ele sacrificou no altar da conformidade social. E então, inconscientemente, busca extinguir essa centelha no outro. Mas aqui está a ironia cósmica que Jung assinalava. Ao tentar apagar essa luz, o agressor frequentemente a intensifica. É como soprar sobre as brasas, acreditando que as apagará apenas para avivar o fogo. O sofrimento nas mãos do eleito se converte no combustível para uma transformação ainda mais profunda. Você já notou que algumas pessoas parecem se tornar mais autênticas, mais enraizadas em sua verdade, depois de atravessar períodos de intenso rejeição ou ataque? Isto não é coincidência. Jung observou que o sofrimento do eleito atua como um catalisador que dissolve as camadas do falso self, revelando um núcleo mais genuíno e resistente. Mas o processo não é automático nem está garantido. Jung advertia que o eleito se encontra em uma encruzilhada. Pode usar seu sofrimento como portal para uma consciência expandida, ou pode ficar preso na amargura, no ressentimento e na identificação com o papel de vítima. É aqui que entra um dos conceitos mais poderosos de Jung, a resposta consciente ao sofrimento. Não se trata simplesmente de pensar positivamente ou de negar a dor, mas de se relacionar com ela de uma maneira que permita sua integração e transmutação. Em seus diários privados, conhecidos como o Livro Vermelho, Jung documentou sua própria descida às profundezas do inconsciente, um período de intensa crise pessoal que surgiu depois de sua ruptura com Freud. O que descobriu ali se converteria na base de sua psicologia analítica e sua compreensão do processo do eleito. Jung entendeu que quando um eleito sofre, está sendo chamado a descer às profundezas de sua própria psique para recuperar aspectos perdidos de si mesmo. É uma jornada similar à descida aos infernos que encontramos em tantos mitos, desde Inanna até Orfeu, desde Cristo até Dante. E é precisamente nesta descida onde o eleito encontra os recursos para não apenas sobreviver, mas transformar seu sofrimento em algo que beneficie todo o seu entorno. Você já sentiu que suas piores experiências, de alguma maneira misteriosa, o prepararam para ajudar outros que passam por situações similares? Como se o universo o tivesse treinado através da dor para uma missão específica. Jung via este padrão repetidamente e o chamava a ferida do curador, o processo pelo qual nossas próprias cicatrizes se convertem em mapas que podem guiar outros. Mas aqui há uma distinção crucial. Jung era enfático em que o eleito não é simplesmente uma vítima que se recuperou. É alguém que transmutou completamente sua experiência até convertê-la em sabedoria encarnada. E o que acontece com aqueles que infligem sofrimento ao eleito? Jung observou um padrão fascinante. Frequentemente, esses agressores são inconscientemente atraídos para o eleito precisamente porque intuem sua capacidade transformadora. É como se, a um nível que nem mesmo podem articular, buscassem sua própria redenção através do eleito. É uma dinâmica similar à que vemos em muitos mitos, onde o vilão, paradoxalmente, é instrumental na transformação do herói. Pense em como o faraó, ao perseguir Moisés, na realidade catalisou a liberação do povo hebreu, ou em como Judas, na narrativa cristã, desempenha um papel essencial no cumprimento do destino de Cristo. Jung não via isto como uma justificativa do abuso ou da crueldade, mas como um padrão arquetípico
que opera além de nossas intenções conscientes. É como se a psique coletiva utilizasse até mesmo nossas sombras mais escuras para avançar no processo de evolução da consciência. Uma das observações mais profundas de Jung foi que o eleito frequentemente possui o que ele chamava de uma personalidade maná, uma presença naturalmente magnética que atrai outros. Esta qualidade não vem de técnicas de carisma aprendidas ou estratégias de influência, mas da autenticidade radical de alguém que integrou tanto sua luz quanto sua sombra. Você já conheceu alguém cuja presença parece automaticamente elevar a conversa a um nível mais profundo? Alguém que, sem tentar, o inspira a ser mais autêntico? É provável que tenha encontrado um eleito que transformou seu sofrimento em sabedoria. Mas esta qualidade magnética também pode atrair projeções e expectativas irreais. Jung advertiu que o eleito deve aprender a distinguir entre seu verdadeiro self e as projeções que outros depositam nele. Caso contrário, corre o risco de se converter no que Jung chamava um portador de projeções, alguém que vive para satisfazer as expectativas inconscientes dos demais em vez de sua própria verdade interior. Quantas vezes você se encontrou preso entre o que sabe que é verdadeiro para si e o que outros esperam de você? Este é um dos desafios centrais do eleito. Manter-se fiel a seu próprio processo enquanto navega as expectativas, às vezes esmagadoras, daqueles que o rodeiam. Jung também observou algo surpreendente. Quando um eleito finalmente integra seu sofrimento e emerge transformado, frequentemente desperta reações intensas em outros, desde admiração profunda até rejeição visceral. É como se sua mera presença funcionasse como um espelho que reflete aos outros suas próprias possibilidades não realizadas ou seus medos não confrontados. Pense em figuras históricas como Sócrates, Jesus, Gandhi ou Martin Luther King Jr., todos eleitos que, através de seu próprio sofrimento transformado, catalisaram mudanças profundas na consciência coletiva. E todos enfrentaram tanto devoção extrema quanto oposição feroz. Jung explicava que isto acontece porque o eleito, tendo integrado aspectos significativos de sua sombra, se converte em uma tela viva para as projeções da sombra coletiva. Aquilo que a sociedade não quer ver em si mesma, projeta, positiva ou negativamente, sobre o eleito. Este é um dos aspectos mais difíceis do caminho do eleito. Aprender a carregar o peso destas projeções sem se identificar com elas. É o que Jung chamava carregar a cruz. Não em um sentido religioso dogmático, mas como metáfora de carregar conscientemente o peso da transformação coletiva. Você já se perguntou por que certas pessoas despertam em você reações emocionais inexplicavelmente intensas, seja de atração ou rejeição? Segundo Jung, isto frequentemente indica que essa pessoa está ativando conteúdos do seu inconsciente, sua própria sombra ou potencial não realizado. O eleito, tendo integrado mais aspectos de sua própria sombra, naturalmente catalisa este processo em outros. Mas talvez o aspecto mais extraordinário da teoria junguiana sobre o eleito é o que acontece quando este completa sua transformação. Jung descrevia um fenômeno que chamava sincronicidade aumentada, um incremento notável em eventos significativos não causais que parecem apoiar o novo rumo de vida do eleito. É como se, tendo alinhado sua vontade consciente com as correntes mais profundas de seu ser, o eleito começasse a experimentar um fluxo de vida diferente, onde as coincidências significativas se tornam mais frequentes, onde as pessoas e recursos adequados aparecem no momento preciso, onde até mesmo os obstáculos parecem conter lições ou presentes ocultos. Você já experimentou alguma vez períodos onde tudo parece fluir, onde as sincronicidades se multiplicam, onde sente que está no lugar certo no momento certo? Jung considerava estes períodos como sinais de que você está alinhado com o que ele chamava o si mesmo,
o centro regulador da psique total que transcende e abarca o ego consciente. Mas Jung era claro: este estado não é uma fuga do sofrimento, mas uma integração mais profunda deste. O eleito transformado não evita a dor, simplesmente desenvolveu uma relação diferente com ela. Já não é vítima do sofrimento, mas seu alquimista. Um dos aspectos mais paradoxais que Jung observou foi que o eleito, após sua transformação, frequentemente desenvolve uma estranha gratidão em relação àqueles que lhe causaram sofrimento. Não a partir de um lugar de masoquismo ou negação, mas a partir do reconhecimento genuíno de que esse sofrimento foi instrumental em seu despertar. É similar ao que encontramos em muitas tradições místicas. A compreensão de que nossos maiores obstáculos frequentemente contêm nossos presentes mais valiosos, que nossos inimigos aparentes podem ser nossos professores mais importantes. Jung denominava isto a redenção da sombra, o processo pelo qual até mesmo as experiências mais escuras são eventualmente integradas em uma narrativa mais ampla de significado e propósito. Você já notou como algumas de suas experiências mais dolorosas, vistas em retrospectiva, continham precisamente as lições ou fortalezas que você precisava desenvolver? Jung sugeria que isto não é simplesmente um reenquadramento positivo, mas um reconhecimento de como opera a psique em um nível mais profundo que nossas preferências conscientes. Mas talvez a observação mais revolucionária de Jung sobre o eleito que transformou seu sofrimento é seu efeito no campo coletivo. Jung notou que estas pessoas pareciam funcionar como catalisadores de mudança, não apenas através de suas ações explícitas, mas através de sua mera presença. É como se, tendo integrado aspectos significativos de sua própria sombra, criassem um campo de possibilidade para que outros façam o mesmo. Jung o comparava com a indução em física, onde um campo eletromagnético pode induzir corrente em um condutor próximo sem contato direto. Você já notou como certas pessoas parecem naturalmente elevar a energia de um ambiente? Como sua presença parece convidar a uma maior autenticidade e profundidade? Segundo Jung, esta é a marca do eleito que transmutou seu sofrimento em consciência expandida. Ao longo da história, vemos este padrão se repetir. Indivíduos que, através de seu próprio sofrimento transformado, catalisam saltos evolutivos na consciência coletiva. Desde Buda até Joana d'Arc, desde Nelson Mandela até Etty Hillesum. Pessoas comuns que, mediante a alquimia de sua própria dor, se converteram em vasos para algo maior que eles mesmos. Jung era enfático em que este potencial não está reservado para uns poucos especiais, mas reside em cada um de nós. O caminho do eleito não é um privilégio místico outorgado arbitrariamente, mas uma possibilidade latente na estrutura mesma da psique humana. E o que significa isto para você que está ouvindo agora? Se chegou até aqui, é provável que algo nesta mensagem ressoe profundamente com você. Talvez você também seja um eleito em processo de descobrimento, alguém cujo sofrimento contém as sementes de um propósito maior. Jung nos deixou uma mensagem clara. Não importa quão profunda seja sua dor, ela contém o potencial para uma transformação igualmente profunda. Não porque o sofrimento em si seja bom ou necessário, mas porque a psique humana possui uma capacidade inata para transmutá-lo em consciência expandida. O primeiro passo, segundo Jung, é simples, mas revolucionário. Deixe de lutar contra seu sofrimento e comece a perguntar-lhe o que tem a lhe ensinar. Isto não significa resignação passiva, mas um compromisso ativo com o significado potencial oculto em suas experiências mais difíceis. É o movimento de passar de "por que isto está acontecendo comigo?" para "o que está tentando emergir através desta experiência?" É a mudança de nos vermos como vítimas do destino para colaboradores conscientes em nosso próprio desenvolvimento. Jung observou que quando fazemos esta pergunta sinceramente, algo extraordinário começa a acontecer. É como se abríssemos um canal entre nosso consciente e o inconsciente,
permitindo que a sabedoria que já existe dentro de nós comece a fluir mais livremente. E então, gradualmente, nosso sofrimento começa a se transformar. Não desaparece magicamente, mas muda sua qualidade. De ser uma carga que nos esmaga, se converte em um peso que, embora desafiador, fortalece nossos músculos espirituais. É o processo que Jung chamava encontrar o ouro na escuridão. Descobrir que nossas feridas mais profundas contêm precisamente os dons que estamos destinados a oferecer ao mundo. Você já notou como algumas pessoas parecem irradiar uma qualidade especial depois de superar grandes dificuldades? Não é simplesmente alívio ou resistência, mas uma espécie de luminosidade interior, como se tivessem encontrado uma fonte de luz dentro da própria escuridão. Jung sugeria que isto acontece porque o sofrimento, quando enfrentado conscientemente, atua como um iniciador, um portal para dimensões do nosso ser que permanecem inacessíveis em circunstâncias ordinárias. É por isso que tantas tradições espirituais incluem alguma forma de noite escura ou morte iniciática em seus caminhos de transformação. Não porque o sofrimento seja inerentemente valioso, mas porque pode servir como catalisador para despertar aspectos adormecidos do nosso ser. Mas Jung era claro: este processo não é automático. Muitas pessoas sofrem sem se transformar, ficando presas em padrões de vitimização, ressentimento ou vingança. A diferença está em como nos relacionamos com o nosso sofrimento, se o usamos como desculpa para nos fechar ou como convite para nos abrirmos mais profundamente. E aqui está talvez a lição mais poderosa que podemos extrair do trabalho de Jung. Aqueles que o fazem sofrer, inconscientemente, estão lhe oferecendo uma oportunidade de transformação. Não porque seu comportamento seja justificável, mas porque a alquimia da psique pode transformar até mesmo as experiências mais tóxicas em medicinas para a alma. Isto não significa que você deva buscar ou aceitar o abuso, nem que deva manter relações danosas. Ao contrário, Jung era firme defensor de estabelecer limites saudáveis. Mas sim, significa que, mesmo quando outros o tenham ferido profundamente, essas feridas podem se converter em portais para uma maior integração e poder pessoal. Você se atreveria a olhar suas feridas mais profundas, não como desgraças, mas como iniciações? Poderia considerar a possibilidade de que seu sofrimento, longe de ser um erro cósmico, contém precisamente as lições e fortalezas que você precisa para cumprir seu propósito? Jung observou que quando fazemos esta mudança de perspectiva, algo extraordinário começa a acontecer. Nossas feridas começam a se transformar em sabedoria, nossa dor em compaixão e nossas lutas em dons que podemos oferecer ao mundo. E talvez o mais surpreendente, aqueles que o fizeram sofrer começarão a aparecer sob uma luz diferente. Não como vilões em sua história, mas como catalisadores inconscientes de seu despertar. Não porque o que fizeram estivesse certo, mas porque a psique tem uma capacidade assombrosa para extrair significado até mesmo de nossas experiências mais escuras. É o que Jung chamava a redenção da sombra. O processo pelo qual até mesmo nossos aspectos mais escuros e dolorosos são eventualmente integrados em uma narrativa mais ampla de significado e propósito. E quando isto acontece, algo mágico ocorre. Você já não precisa de vingança nem justiça externa, porque encontrou uma forma de redenção mais profunda. Transformou o veneno em medicina, não só para você, mas potencialmente para todos os que entram em contato com você. Este é o verdadeiro poder do eleito. Não é a imunidade ao sofrimento, mas a capacidade de transmutá-lo em algo que beneficie o todo. É o que todas as grandes tradições místicas têm ensinado, que nossas feridas mais profundas, quando são atravessadas conscientemente, podem se converter em fontes de luz para outros. Você está pronto para abraçar sua natureza como eleito? Para ver seu sofrimento não como um castigo, mas como uma iniciação? Para transformar suas feridas em faróis
que possam guiar outros através de suas próprias noites escuras? Se algo do que compartilhei hoje ressoa com você, convido-o a deixar um comentário compartilhando que parte desta mensagem tocou seu coração mais profundamente. Sua história, seu processo de transformação, pode ser exatamente o que alguém mais precisa ouvir hoje. E se você conhece alguém que está atravessando sua própria noite escura, alguém que está lutando para encontrar significado em seu sofrimento, compartilhe este vídeo com eles. Às vezes, tudo o que precisamos para continuar é saber que nossa dor tem um propósito, que não estamos sofrendo em vão. Lembre-se, ser um eleito não significa estar livre de dor. Significa ter a coragem de usar essa dor como combustível para a sua transformação e a daqueles ao seu redor. Como dizia Jung, não sou o que me aconteceu, sou o que escolho me tornar. Obrigado por me acompanhar nesta exploração profunda. Se esta mensagem ressoou com você, certifique-se de se inscrever no canal e ativar as notificações para mais conteúdo que o ajude a navegar as profundezas de sua própria jornada. Lembre-se de dar like neste vídeo e compartilhá-lo. Você nunca sabe quem pode precisar ouvir exatamente esta mensagem hoje. Nos vemos no próximo vídeo, onde continuaremos explorando as profundezas da psique humana e os segredos de uma vida vivida em autenticidade. Até lá, lembre-se, seu sofrimento não é o fim da sua história, é apenas o começo da sua transformação.